para tirar dúvidas, comentários, tá? Então, essa é a nossa segunda aula, sendo que na semana passada, na verdade, foi nossa aula 0, apresentação das disciplinas, alguns aspectos importantes da mesma, tá? E hoje nós iniciamos, propriamente dito, o conteúdo da disciplina Farmacologia dos Sistemas. E o nosso primeiro conteúdo que nós vamos estar estudando, vamos estar falando sobre a importância, alguns aspectos, é a farmacologia dos anti-inflamatórios. E aí, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é em relação aos aspectos da inflamação, né? Se nós estamos falando de fármacos anti-inflamatórios, significa que são medicamentos que vão agir sobre a inflamação ou aspectos associados à inflamação. E o que seria essa inflamação? De modo geral, turma, a inflamação ela é um mecanismo de defesa natural do organismo a qualquer agressão sofrida. Então, se eu estou dizendo que a inflamação ela é um mecanismo de defesa, por que tomar um medicamento? Por que tem que tomar medicamento para acessar a inflamação? Turma, porque a inflamação ela é esse mecanismo de defesa quando ela é autolimitada, quando ela é aguda. Ou seja, quando as manifestações clínicas, os sinais e sintomas não são exacerbados, né? Ou seja, se você tem um aspecto inflamatório, e esse aspecto inflamatório está levando a febre, a dor, a perda da função, ou outros aspectos associados a essa característica, e isso lhe torna incapacitante, ou deixa de fazer as execuções de trabalho dos seus dia a dia, as atividades, ela se passa a ser algo ruim. Então, tem que ser dado um anti-inflamatório para minimizar esses sinais e sintomas. Lembrando que não necessariamente toda vez que nós temos uma inflamação, essa inflamação ela vai ser tratada, tá? Muitas vezes nós temos o processo inflamatório e nós nem percebemos, ou passamos pelo processo inflamatório e não percebemos esse processo inflamatório e ele acaba sendo resolvido por si só. Agora, quando não se resolve, aí há necessidade da intervenção terapêutica. E aí, turma, a inflamação ela é uma resposta normal, né, de proteção às lesões teciduais causada por trauma físico, agentes químicos ou microbiológico nocivo. Ou seja, quais os fatores que podem levar a uma lesão tecidual, né? Quais os fatores que podem levar a uma inflamação? Pode ser a inflamação ela vai estar baseada na lesão. E essa lesão pode ser ocasionada por um trauma físico, como, por exemplo, uma pancada, uma facada, um corte, tá? Além disso, a gente pode ter um processo inflamatório a partir de agentes químicos, né, substâncias. E também nós podemos ter uma inflamação a partir da invasão do tecido por micro-organismos, seja eles fungos, bactérias, vírus, tá? Então, toda vez que nós temos essas características, nós vamos desenvolver aí um processo inflamatório. E para que nós venhamos a compreender melhor esses aspectos inflamatórios e os usos dos medicamentos anti-inflamatórios, é interessante nós compreendermos o seguinte, que a inflamação, turma, ela é uma lesão. Então, toda vez que o tecido sofre uma lesão, tem um processo inflamatório. Mas o tecido ele é formado de quê? O tecido ele é formado por células, tá? O tecido é formado por células. E a partir de uma lesão, eu tenho um rompimento, por exemplo, dessa célula. E aí isso vai levar a várias características que eu vou mostrar já já para vocês. Turma, e toda vez que nós temos um processo inflamatório, ele acontece com um objetivo, tá? A inflamação, ela acontece com um objetivo, que é literalmente favorecer, turma, o reparo, a cicatrização tecidual. Por quê? Se eu tenho uma inflamação, essa inflamação
tem participação de substância, de células, que vai ajudar a tentar cicatrizar, reparar aquele tecido que está danificado, certo? Então, toda vez que nós temos uma inflamação, essa inflamação ela tem um seu lado benéfico, porque vai ajudar nesse aspecto da cicatrização. E aí, turma, algo muito importante, interessante, em relação à inflamação, é porque existem os sinais cardeais do processo inflamatório, tá? O que seriam esses sinais cardeais? São sinais e sintomas dos quais o indivíduo ele apresenta quando se tem uma inflamação. Por exemplo, dor, calor, rubor. Esse rubor seria o vermelhidão, tá? Edema, que seria o inchaço, e perda da função. Um aspecto bem importante nesse sentido aqui, basta a gente lembrar, por exemplo, turma, do furúnculo. O furúnculo ele representa muito bem esses sinais cardeais da inflamação, como dor, calor, rubor, edema e perda da função. Observa que o indivíduo, quando tem um furúnculo, ele sente dor. Aquela região que está infeccionada e inflamada, ela tem aumento da temperatura, ela fica mais vermelha, ela está inchada, né, está endemaciada, e além disso tem a perda da função. Se você tem um furúnculo, por exemplo, debaixo das axilas, nas axilas, na verdade, você vai ter dificuldade de manusear o braço, por exemplo. Se você tem nas nádegas, você vai ter dificuldade de sentar. E tudo isso aí está associado a essa característica aí da perda da função. E aí, turma, a inflamação, ela é uma resposta imune. Então, a partir desse momento, eu quero que vocês compreendam que quando se fala em inflamação, vai envolver o sistema imunológico. Então, toda vez que nós temos um processo inflamatório, tem o sistema imunológico envolvido nesse contexto, tá? Então, células de defesas acabam sendo ativadas, migrando para o local onde tem a inflamação, e dependendo do tipo de célula de defesa, essa migração, turma, ela pode facilitar ou favorecer tanto o processo cicatricial como também manter o processo inflamatório. E essa inflamação, que tem a participação do sistema imunológico, ela tem a participação dessa célula quando literalmente ocorre resposta a determinadas substâncias antigênicas ou organismos estranhos, tá? E aí, diante dessa resposta, frente a um organismo estranho ou a substâncias antigênicas, essa resposta ela pode ser benéfica ou deletéria. Ela é benéfica para o hospedeiro, pois isso facilita com que os micro-organismos sejam destruídos ou neutralizados, tá? Então, vamos imaginar que tem um tecido e esse tecido, turma, ele está sendo colonizado, infectado por um micro-organismo. Quando inicia o processo inflamatório, as células de defesa começam a migrar para aquela região, tá? Migrando para essa região, consequentemente, essas células que estão dentro do processo inflamatório, participam do processo inflamatório, elas começam a fagocitar, eles começam a tentar destruir o micro-organismo. Então, isso é benéfico, tá? Contudo, a inflamação ela também pode ter uma resposta deletéria, ou seja, nociva, ruim, quando literalmente tem o processo inflamatório, mas o processo inflamatório não consegue resolver o problema subjacente. Como assim? Muitas vezes, turma, o que está levando ao processo inflamatório é, por exemplo, um micro-organismo, e aí o corpo não consegue destruir esse micro-organismo, e enquanto tiver o micro-organismo, o processo inflamatório vai continuar acontecendo. Ou tem um corpo estranho, tá? Então é importante compreender que o processo inflamatório, ele só cessa, ele só deixa de existir quando se resolve o problema subjacente. Então eu tenho que saber a causa, eu tenho que saber o que está acontecendo que está levando à inflamação. E aí, se eu descubro e eu consigo resolver, por si só a inflamação ela cessa. E aí, turma, dentro desse contexto, algo muito importante, tá, que nós devemos saber é que
o processo inflamatório, ele para acontecer e se manter, há a participação de vários compostos, há a participação de várias substâncias nesse contexto, tá? E aí, assim, nós podemos observar o seguinte. Nós temos, por exemplo, aqui a cascata do ácido araquidônico. E aí, turma, dentro dessa cascata do ácido araquidônico, é muito importante vocês compreenderem esse mecanismo, é muito importante vocês compreenderem esse processo aqui do ácido araquidônico, porque é ele que mantém esses aspectos da inflamação, tá? Então, vamos lá. Olha só, como eu comentei anteriormente para vocês, a inflamação ela está associada a uma lesão. Lesão do quê? Do tecido. O tecido ele é formado por células. Consequentemente, a célula é formada por uma membrana externa e essa membrana é constituída de lipídio, fosfolipídio de membrana. E aí, toda vez que se tem uma lesão, esses fosfolipídios eles são rompidos e são liberados, por exemplo, no local onde teve a lesão. Uma vez que esse processo acontece, esse fosfolipídio eles vão ser convertidos em um composto chamado ácido araquidônico. Quem é responsável por essa conversão dos fosfolipídios em ácido araquidônico é a enzima chamada enzima fosfolipase A2. Ótimo. A partir desse momento, a partir do processo que tem um ácido araquidônico, a existência de duas enzimas, a enzima lipoxigenase e a enzima ciclooxigenase. E o que essas enzimas elas fazem? Quais os papéis desta enzima? Tá? Gente, essa enzima ela tem a capacidade de converter o ácido araquidônico em outros compostos. Como exemplo, a ciclooxigenase. A enzima ciclooxigenase ela converte o ácido araquidônico em prostaglandina, prostaciclina, tromboxanos. E essas substâncias que eu acabei de falar, elas têm alguns significados, elas têm importâncias fisiológicas, ela tem importância biológica no nosso organismo, tá? E, além disso, o ácido araquidônico ele pode ser convertido em ácido H-PET e depois leucotrienos, a partir da enzima lipoxigenase. O composto que vai ser convertido, o ácido araquidônico, vai depender da enzima, tá? E esses compostos têm funcionalidades, tanto benéficas como maléficas, tá? Ou nocivas ao organismo. Então, pensando nessa via do lado direito, que é a via da enzima ciclooxigenase, que também pode ser chamada só de COX. É importante entender que essa COX ela tem isoformas, ou seja, ela tem substância, ela tem outras enzimas que se assemelham, mas acabam sendo distintas por algum aspecto químico, estrutural, por exemplo. Então, tem, por exemplo, 3 isoformas da ciclooxigenase. Tem a COX-1, tem a COX-2 e a COX-3, sendo que eu vou dar mais ênfase aqui para a COX-1 e para a COX-2. Turma, toda vez que o indivíduo ele tem, por exemplo, uma lesão que tem um ácido araquidônico, a COX-2 ela tem a capacidade de ir nesse ácido araquidônico e converter o ácido araquidônico em prostaglandina. Essa prostaglandina ela é considerada nociva ao organismo. Ou seja, ela mantém o processo inflamatório. Então, toda vez que eu tiver prostaglandina que foi convertida a partir do ácido araquidônico pela enzima COX-2, significa que essa prostaglandina ela vai ser nociva. Ela vai manter o processo inflamatório. E isso vai repercutir em várias ações. Turma, essa outra enzima lipoxigenase, que no final dá origem aos leucotrienos, ela tem bastante importância em aspectos pulmonares, principalmente em doença associada à asma, tá? Que eu vou explicar isso para vocês já já. E observa só, gente, que o ácido araquidônico ele pode ser convertido em várias outras substâncias, tais como prostaciclina, tromboxano, e isso vai depender da enzima que está sendo convertido, tá? E algo importante a se comentar é o seguinte, que toda vez que nós tivermos a conversão do ácido araquidônico pela COX do tipo 1, tá? COX-1 significa que os compostos que vai ser produzido, como por exemplo prostaglandina,
São compostos, gente, que de modo geral, eles têm valores fisiológicos, eles têm importância no nosso organismo, tá? Eles já não são considerados, entre aspas, nocivos, maléficos. E aí, nós vamos estudar essas duas vias que eu mostrei aqui para vocês, tá? A via da cascata do ácido araquidônico, a via da ciclooxigenase, que é do lado direito da tela de vocês, e a via da lipoxigenase, que é do lado esquerdo da tela de vocês, tá? Turma, fica à vontade para fazer qualquer questionamento. E aí, a primeira via de estudo, né, a primeira via que nós vamos estar falando aqui, de modo geral, é a via da ciclooxigenase. Turma, a via da ciclooxigenase, ela produz substâncias que nós chamamos eicosanoides ou altacoides, né? Eicosanoides é um termo usado para substâncias que têm 20 carbonos na sua estrutura química. E quais são esses eicosanoides que podem ser produzidos a partir da enzima ciclooxigenase? São as prostaglandinas, os tromboxanos e as prostaciclinas. Lembrando que, dependente da enzima, isso é muito importante para definir qual substância vai ser produzida e qual o valor fisiológico que ela vai ter para o nosso organismo. Se vai ser benéfico ou se vai ser nocivo, tá? Como eu comentei para vocês, existe aí algumas isoformas de enzimas COX. Quando a gente fala isoforma, porque significa que são semelhantes, tá? Mas existem características estruturais distintas. E aí, das três isoformas existentes, as mais importantes nesse contexto aqui é a COX-1 e a COX-2. A COX-1, gente, é uma enzima que toda vez que ela age transformando o ácido araquidônico em outros compostos, né, em outros eicosanoides, significa que vai ter uma relação benéfica ao nosso organismo. Ou seja, ela acaba levando à produção de, por exemplo, prostaglandinas fisiológicas, né, de prostanoides fisiológicos. Um exemplo, nós temos nosso estômago, nós temos no estômago o suco gástrico, e esse suco gástrico ele é bastante ácido. Quando o suco gástrico ele entra em contato direto com a parede do estômago, ele queima, ele corrói, levando a gastrite, levando a úlcera. Mas nós temos um mecanismo de proteção contra esse processo, que é a presença do muco. O muco é uma barreira protetora presente aí no nosso sistema gastrointestinal, tá? Então, por exemplo, o muco que protege a parede do epitélio gastrointestinal contra a presença do suco gástrico, ele é formado a partir das prostaglandinas benéficas, oriundo da conversão do ácido araquidônico pela COX-1. Já, turma, a COX-2 é uma enzima que está associada a doenças e inflamação. Então, toda vez que tiver um aspecto doentio, né, uma doença, principalmente associada à inflamação, essa COX-2 ela vai estar em maior quantidade, ela vai estar envolvida, e aí ela vai produzir prostaglandinas nocivas. Essas prostaglandinas nocivas, elas estão associadas às características, de modo geral, ruim, tá? Porque vai produzir, por exemplo, a COX-2, ela pega o ácido araquidônico e converte em prostaglandina, e essas prostaglandinas serão maléficas. E aí, turma, de modo geral, tanto a COX-1 como a COX-2 estão presentes em diversos tecidos e órgãos, tá? E elas podem estar envolvidas tanto em processos fisiológicos e patológicos. E, óbvio, isso vai depender do tipo da isoforma. A isoforma COX-1 leva à produção de prostanoides fisiológicos, enquanto a COX-2 leva à produção de prostanoides patológicos, ou que mantém um processo patológico em si, nesse sistema fisiológico, que é o nosso organismo. Turma, só um momento, vou pegar uma água.
E aí, turma, de modo geral, a compreensão do que seria COX-1 e COX-2 é tão importante nesse aspecto da inflamação e do uso de fármacos anti-inflamatórios, que nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre essas COX, né? Como eu comentei anteriormente, a COX-1, ela faz parte de um aspecto fisiológico. Então, toda vez que a COX-1 age, convertendo o ácido araquidônico em alguma coisa, esse produto, ele vai ser benéfico ao nosso organismo. Enquanto a COX-2, toda vez que age em cima do ácido araquidônico, convertendo em alguma coisa, esse produto ele vai ser nocivo, não vai ser bom para o nosso organismo, tá? Então, a COX-1 é uma enzima, de modo geral, que ela é encontrada no trato gastrointestinal, né? E geralmente ela está associada, por exemplo, à produção de muco, que protege, né, as paredes do estômago, a parede gastrointestinal de modo geral. E também inibe a secreção gástrica. Como assim? Dando um exemplo anterior, o nosso estômago, por comportar, né, por compor aí o suco gástrico, esse suco gástrico é muito ácido. Consequentemente, tem que ter uma barreira protetora entre o suco gástrico e a parede do estômago intestinal, né, de modo geral. Por quê? Porque senão vai corroer. E a prostaglandina, produzida a partir da COX-1, facilita a produção do muco, e isso faz tendo essa barreira de proteção. Outro ponto muito importante, gente, em relação à COX-1, é porque essa COX-1, ela tem a capacidade de produzir um composto chamado tromboxano a partir do ácido araquidônico. Esse tromboxano, ele é encontrado na superfície das plaquetas. E qual seria a função desse tromboxano? Ele ajuda, gente, na agregação e adesão plaquetária, tá? Na agregação e adesão plaquetária. Nesse sentido, acontece-se o quê? Por exemplo, toda vez que nós temos o processo hemorrágico, toda vez que nós temos uma lesão que tem o extravasamento do sangue, tá? Ocorre logo o tampão plaquetário, ocorre logo o estancamento. Por quê? Porque as plaquetas elas começam a se juntar. As plaquetas se juntando, isso facilita para que ocorra o processo de estancamento. Mas isso acontece porque o tromboxano ele vai ser ativado, ele vai ser produzido e ajuda nessa agregação e adesão das plaquetas, tá? E isso é algo benéfico, isso é algo fisiológico. Enquanto a COX-2, como eu falei para vocês, é uma enzima que está associado a um contexto ruim, porque a partir do momento que tem a COX-2 é porque tem inflamação. O que acontece? Essa enzima ela está presente em diversos órgãos, como tecidos tanto normais, como cérebros, ossos, rins, endotélio, vascular, mas não é encontrada a COX-2 nas plaquetas. Mas também essa COX-2 ela pode ser bastante encontrada e ela é encontrada e é aumentada em processos inflamatórios, seja nas articulações, no endotélio vascular, no tecido renal. E por que a COX-2 é encontrada nesses processos inflamatórios? Porque é a COX-2 que mantém a inflamação, porque produz a prostaglandina nociva, que é a substância inflamatória. E aí, ainda dentro desse contexto, turma, lembra que, vou até voltar aqui para vocês, que tudo isso que eu estou falando está associado a esse slide aqui, a essa cascata do ácido araquidônico, tá? E aí, lembra, nós temos duas vias aqui na cascata do ácido araquidônico, a do lado direito, que é a via da ciclooxigenase, e do lado esquerdo, que é a via da lipoxigenase. Eu comentei mais detalhes para vocês da ciclooxigenase, e agora eu vou falar da lipooxigenase, tá? A via da lipoxigenase, turma, é uma via, tá? Que é uma enzima que age sobre o ácido araquidônico, convertendo o ácido araquidônico em ácido H-PET, né? Seja 5-HPET, 12-HPET, 15-HPET. E, de modo geral, esse H-PET é a sigla para dizer ácido hidroperóico eicotetranoico, tá? Esse ácido, gente, é uma substância que depois vai ser convertido em outras substâncias chamadas leucotrieno. E essa via da lipoxigenase, ela está associada ao quê? À produção de leucotrieno, e os leucotrienos, gente, né, que é substância, tá? Leucotrieno são substância. O leucotrieno ele tem a capacidade, de modo geral, de agir principalmente sobre a região pulmonar,
De que modo? A substância leucotriena no pulmão, gente, facilita a quimiotaxia. O que seria essa quimiotaxia? É a atração de células de defesa para aquela região, como, por exemplo, neutrófilos, eosinófilo. E isso acaba levando mais ainda ao processo inflamatório. Outro aspecto é porque os leucotrienos, eles levam à broncoconstrição, ou seja, a pessoa acaba tendo dificuldade em respirar. Os leucotrienos levam a vasoconstrição, aumento da permeabilidade, isso leva a edema na região pulmonar. E essa via da lipoxigenase, turma, para um paciente que é asmático, quando ela é ativada, é gravíssimo, porque pode levar a mais risco de ter crise e literalmente ter a falta de ar, tá? Como eu falei para vocês, em relação aos leucotrienos, a via da lipoxigenase, olha o que é que está dizendo aqui do lado esquerdo: quimiotaxia, vasoconstrição, broncoconstrição, aumento da permeabilidade. Então, leva todas essas características, principalmente na região pulmonar. E aí, turma, seguindo esse contexto, né, essas características, é importante vocês compreenderem o seguinte: é, sobre os anti-inflamatórios, né? Turma, de modo geral, os anti-inflamatórios. E aí, turma, nesse contexto, é importante nós começarmos a falar um pouco mais agora dos fármacos anti-inflamatórios, né? Falei para vocês sobre a inflamação, característica da inflamação e os fármacos anti-inflamatórios. Olha só, os fármacos anti-inflamatórios, eles são divididos em duas categorias, são divididos em duas classes, propriamente dito. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que pode ser chamado de AINES, FAINES, tá? Que o próprio nome já nos diz o que é não esteroidais, ou seja, não tem característica hormonal. E nós temos também os fármacos anti-inflamatórios esteroidais, ou FAES ou AIES, tá? De modo geral, o próprio nome também nos diz fármacos esteroidais, ou seja, fármacos que têm um perfil hormonal, ou seja, porque altera o nosso metabolismo, algumas características imunológicas, metabólicas, cardiovasculares, tá? E aí, antes de eu falar definitivamente sobre essa característica desses fármacos, eu vou falar um pouco mais sobre os não esteroidais, que são os mais comuns usados pela gente, tá? Dentre esses fármacos não anti-inflamatórios não esteroidais, eu posso citar diclofenaco, nimesulida, paracetamol, meloxicam, piroxicam, cetoprofeno, tá? Ácido acetil salicílico, esses fármacos que eu falei agora, também eles são não esteroidais. E aí, olha só, dentro da classe dos fármacos não esteroidais, existe uma subclasse, tá? Existem os fármacos que agem não seletivo da COX, ou seja, age tanto na COX-1 como na COX-2, e os fármacos que são seletivos da COX-2. E isso vai determinar algumas características, alguns efeitos adversos, tá? Como assim? Olha só. Olha só, turma, de modo geral, o que que acontece? Só um momento. Só um momento, turma, só adicionando aqui uns alunos.
E aí, turma, dando essa sequência de informação que eu conversei para vocês em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, ele, de modo geral, subdivide em duas classes, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais. Aqueles que não são seletivos da COX, ou seja, que pode agir tanto quanto na COX-1 quanto na COX-2, e aqueles seletivos da COX-2. Isso aqui é muito importante para nós compreendermos em qual situação se enquadra os riscos do uso desses anti-inflamatórios. Lembra que eu comentei anteriormente para vocês que a COX-1 ela é a fisiológica e a COX-2 ela é a nociva, tá? Então, assim, se tem um medicamento que bloqueia tanto a COX-1 quanto a COX-2, o que vai acontecer? Bloqueando a COX-2, eu não vou ter o processo inflamatório. Mas bloqueando a COX-1, eu posso ter alguns problemas associados a essa situação, porque a COX-1 produz substâncias que são benéficas, tá? Então, drogas que inibem predominantemente a COX-1. O que seria isso? Olha só, turma. Um exemplo. A COX-1, por ela ser benéfica, não deveria ser inibida, mas tem alguns fármacos anti-inflamatórios que têm uma afinidade muito grande por essa enzima, como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, que é o melhoral, tá? E o profinid, que é o cetoprofeno. O ibuprofeno também. Esses fármacos, eles têm uma afinidade muito grande pela COX-1. Então, pessoas que utilizam demais esses fármacos acabam tendo alguns efeitos adversos, como, por exemplo, maior risco de sangramento, porque lembra que eu comentei para vocês, a COX-1, ela produz o tromboxano, que é uma substância que ajuda na agregação das plaquetas. Se eu estou tomando um medicamento que bloqueia aqui a COX-1, tá? Vai deixar de produzir tromboxano. Não tendo tromboxano, consequentemente, não vai ter agregação das plaquetas e o indivíduo tem maior risco de hemorragia, tá? É... Além disso, turma, lembra que a COX-1 também produz prostaglandinas benéficas para a produção do muco protetor no estômago. Então, quando você utiliza muito medicamento, que é um anti-inflamatório, que tem ação predominante na COX-1, há a possibilidade também de desenvolvimento de gastrite úlcera, porque não produz o muco protetor, tá? E aí, o mais adequado, entre aspas, que eu vou dar algumas situações envolvidas nesse contexto, mas o mais adequado, entre aspas, seria utilizar fármacos anti-inflamatórios que sejam bloqueadores da COX-2. Por quê? Porque a COX-2 é a que leva à inflamação propriamente dito, à produção de substâncias do tipo inflamatório, como, por exemplo, as prostaglandinas. Contudo, turma, vocês quase não ouviram, quase não escuta-se falar do uso desses fármacos que são anti-inflamatórios seletivos da COX-2. Quase não tem na nossa prática clínica, tá? Por quê? Apesar de ser um excelente fármaco, porque bloqueia a COX-2, eles levam, e isso diminui a inflamação, mas eles levam a efeitos cardiocirculatórios muito graves, como, por exemplo, hipertensão arterial, arritmia cardíaca e trombose. Apesar de ser excelente para combater a inflamação, mas leva a esses efeitos colaterais graves, né? E aí, se você for comparar, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroidal que leva a gastrite úlcera é melhor do que aquele que leva a arritmia, melhor do que o que leva a trombose, tá? Um exemplo de fármaco que é seletivo da COX-2 é o Celebra, que é o Celecocib, tá? E aí, turma, diante desse contexto todo que eu estou comentando aqui para vocês, né, dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, qual é o mecanismo de ação? Como é que os fármacos anti-inflamatórios diminuem a inflamação, resolve o processo inflamatório? Através, gente, da supressão do processo inflamatório pela enzima da ciclooxigenase. Eu vou voltar de novo naquele slide da cascata do ácido araquidônico, só para recapitular novamente. Observa só, turma, que o ácido araquidônico ele é uma substância que vai ser transformada em prostaglandina pela ciclooxigenase. E se for a COX-2, né, se for a ciclooxigenase 2, que converte o ácido araquidônico em prostaglandina, essa prostaglandina ela é maléfica, ela causa inflamação.
E aí, os anti-inflamatórios não esteroidais, de modo geral, eles bloqueiam essa COX. Bloqueando a COX, não vai ter prostaglandina. Se não tem prostaglandina, não vai ter os aspectos da inflamação, tá? Então, o mecanismo dos anti-inflamatórios, tá, não esteroidais, está associado a essa característica aí, ok? E aí, turma, como eu também comentei anteriormente para vocês, que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem sobre as COX, né? E existem três isoformas de COX, COX-1, COX-2 e COX-3. Aí eu coloquei aqui nos slides COX-2, COX-CIBs. O que é esse COX-CIBs? COX-CIB é o nome da classe dada para os medicamentos que agem sobre a COX-2, né? Que eu até falei ainda agora para vocês. Selecocib, Raldecocib, Valdecocib, Lumiracocib, tá? E a COX-3, a gente quase não escuta falar, a gente não comenta muito, mas ela tem ação mais sobre o sistema nervoso central. Por exemplo, o paracetamol. Há estudos que mostram que o paracetamol ele age bloqueando a COX-3, por isso que ele acaba sendo um antitérmico, diminuindo a produção de prostaglandina sobre o hipotálamo e a ação dessas prostaglandinas sobre o hipotálamo. Turma, esse slide, essa imagem, ele é muito importante porque ele nos mostra as propriedades dos anti-inflamatórios não esteroidais. De modo geral, todos os anti-inflamatórios, eles têm essa característica aqui, eles têm essa finalidade. Eles podem ser antitrombótico, antitérmico, analgésico e anti-inflamatórios. Mas é importante compreender que não é o fato dos anti-inflamatórios terem essas propriedades que todos literalmente tem essas aplicações, tá? Como assim? Existe os anti-inflamatórios, eles têm uma característica de uns ter mais afinidade para uma função, para uma finalidade do que outro. Por exemplo, quando a gente pensa em paracetamol, o paracetamol, turma, é um fármaco que ele tem mais ação antitérmica e analgésica do que anti-inflamatório. A nimesulida, ela tem mais ação anti-inflamatória do que antitérmica. O ácido acetilsalicílico, ele tem tanta ação anti-inflamatória, analgésica, antitérmica, antitrombótica, mas ele é mais antitrombótico, antitérmico e anti-inflamatório do que analgésico. Então, assim, os anti-inflamatórios, apesar de ter, de modo geral, essas finalidades aqui, essas propriedades, o que eu posso dizer para vocês? Que dependendo do anti-inflamatório, ele vai ter mais ou menos essas propriedades. E aí, né, seguindo aí a sequência de informações sobre os anti-inflamatórios, lembra que eu comentei para vocês anteriormente, os anti-inflamatórios, eles são divididos em duas grandes classes, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que é os AINES e os OFINES, que eu comentei um pouco mais para vocês agorinha, tá? Que são os anti-inflamatórios mais comuns do nosso dia a dia, na nossa prática, tá? E nós temos os anti-inflamatórios esteroidais, que são os AIES, que são também chamados de anti-inflamatórios hormonais ou glicocorticoides ou corticoides, corticosteroides, que são os famosos corticoides, né? Como, por exemplo, dexametasona, prednisolona, butezonida, betametasona, hidrocortisona. E, de modo geral, turma, esses anti-inflamatórios eles têm características bem distintas de aplicação terapêutica, tá? Por exemplo, é muito comum e nós sabemos que os corticoides eles têm uma ação potente e adequada contra aspectos alérgicos, tá? Como anti-inflamatório, mas cada característica dessas classes aqui tem uma finalidade. Turma, só um momento.
E aí, turma, dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, né, eu vou dividir nesse momento para falar um pouco mais sobre os anti-inflamatórios não esteroidais e, em seguida, os anti-inflamatórios esteroidais, tá? Então, como eu já falei anteriormente para vocês, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são divididos em duas grandes classes, né, que são os inibidores não seletivos da COX. Isso significa que pode agir tanto na COX-1 quanto na COX-2, e devido a inibir, ou inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2, isso acaba levando a alguns efeitos adversos por inibição da COX-1, tá? E nós temos aí os inibidores seletivos da COX-2, que são os COXIBs, tá? Dentre os anti-inflamatórios, e aí, turma, dentro dessas características aqui dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente pode falar, por exemplo, dos fármacos que têm a maior afinidade pela COX-1, que eu já até falei anteriormente para vocês, como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, que é o famoso AS, a idometazina, ibuprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno, que é o Profinid, tá? E piroxicam. Então, lembra, quando os fármacos anti-inflamatórios, eles agem mais sobre a enzima COX-1, a maior probabilidade de efeitos adversos, tais como gastrite, úlcera, sangramento, problemas renais, tá? Enquanto os fármacos que são seletivos da COX-2, que são os COXIBs, eles agem diretamente bloqueando a COX-2, que é a COX que causa o processo inflamatório, propriamente dito, que mantém o processo inflamatório, e são eles Selecocib, Valdecocib, Rovecocib, Heterococib, sendo que quase esses fármacos não são conhecidos por causa que ele, apesar de ser excelente anti-inflamatório, ele leva efeitos adversos mais graves, tá? E o mais conhecido é o Selecocib, que é o Celebra. E aí, turma, dentro desse contexto, quais são os principais efeitos, quais são os principais efeitos adversos dos anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos da COX, ou seja, que age tanto na COX-1 quanto na COX-2? Tem os efeitos adversos gastrointestinais, que estão associados a irritações epigástricas, gastrite, úlcera, náusea, vômitos, tá? Além disso, também pode levar à inibição da agregação das plaquetas, e isso pode levar a hemorragias. Se utilizar, por exemplo, demais o ácido acetilsalicílico, o indivíduo pode sofrer acidose respiratória, né? Que aí o sangue fica tão ácido, gente, que não tem como ter metabolismo adequado, não tem como ter trocas gasosas adequadas. É interessante entender que todos os anti-inflamatórios, seja não esteroidal ou esteroidal, eles aumentam a pressão arterial, tá? Eles podem levar ao aumento dessa pressão arterial. Os indivíduos podem ter reações cutâneas de hipersensibilidade, né? É muito comum a gente encontrar no dia a dia, né, na nossa prática do dia a dia, pessoas que têm alergia a anti-inflamatórios, tá? O paciente também pode sofrer de asma se usar demais anti-inflamatório, principalmente, turma, porque os anti-inflamatórios não esteroidais, por bloquear a COX, acaba aumentando a quantidade de ácido araquidônico e acaba o ácido araquidônico sendo convertido muito em leucotrieno pela lipoxigenase. Tá? Além disso, os anti-inflamatórios não esteroidais podem desenvolver reações alérgicas graves, do tipo aqui choque anafilático, tá? E, turma, a gente tem que ficar muito preocupado e esperto quando, por exemplo, uma pessoa apresenta uma alergia a um anti-inflamatório, tá? Por quê?
Se ele desenvolve alergia a um anti-inflamatório, é muito comum que ele tenha esses aspectos alérgicos diariamente, ou outros anti-inflamatórios se tornem prejudicial para o indivíduo. Alguns anti-inflamatórios podem levar a granulocitose, a anemia plástica. Isso aqui está associado, gente, a uma mudança na, nas questões de produção de sangue, tá? Inclusive, turma, por exemplo, a dipirona, né, que também é considerado um anti-inflamatório, a dipirona, turma, ela causa que nós chamamos de anemia plástica, que é uma diminuição aí na capacidade de produção de células sanguíneas, tá? A dipirona tem que se tomar tanto cuidado a ela, porque ela também induz alergia, tem muitas pessoas que têm aspecto alérgico à dipirona, e deve ser evitada em mulheres gestantes por causa da queda da pressão, por causa da diminuição da produção de célula sanguínea. E a dipirona, na verdade, turma, já deveria ter sido proibida há muito tempo no nosso país. Só para vocês terem ideia, mais de 100 países proíbem o uso da dipirona por causa dos riscos que ela leva ao indivíduo que utiliza demais, tá? E aí, dentro, turma, ainda dessas características associado aos anti-inflamatórios, é importante nós compreendermos o seguinte, que os anti-inflamatórios não esteroidais, por, eles têm também a classe que são os inibidores seletivos da COX-2, e dentro desses inibidores nós temos os famosos COX-CIBs, e que já mostra, turma, que esses fármacos que são os COX-CIBs, eles mostram evidências que comprovam a eficácia dos COX-CIB como analgésico e ou anti-inflamatórios, tá? Ou seja, eles podem ser usados como anti-inflamatório, apesar do risco, que tem que tomar muito cuidado, que são os riscos de desenvolver problemas cardiocirculatórios. E aí eu trago para vocês alguns exemplos de fármacos que são anti-inflamatórios, que são os COX-CIBs, que possivelmente, como eu comentei para vocês, vocês não têm conhecimento desses fármacos como anti-inflamatório, porque quase não são prescritos por causa dos efeitos adversos. Aí o mais conhecido, mais usado é esse daqui, gente, Celebra, que é o Celecoxib. Anti-inflamatórios inibidores seletivos da COX-2, né? De modo geral, gente, a dose vai variar com o produto e a indicação, tá? Como qualquer outro medicamento. Essa questão de dose, tudo vai depender do indivíduo, tá? Não há prova conclusiva de eficácia e segurança na faixa pediatra, então tem que tomar muito cuidado se for prescrever, né, para crianças. São considerados mais eficazes que os anti-inflamatórios, são considerados mais eficazes que os AINES comum, tá? Tem menor incidência de complicações no trato gastrointestinal, lógico, porque ele não bloqueia a COX-1, mas sim a COX-2. E, apesar disso, infelizmente, os estudos mostram, né, que os COX-CIBs, esses inibidores seletivos da COX-2, eles aumentam problemas cardiovasculares associados ao uso dos COX-CIBs. Então, tem que tomar muito cuidado em pacientes que têm problemas já de hipertensão, idosos, retenção de líquidos e outros. Em relação aos efeitos adversos, né, colaterais aí dos anti-inflamatórios inibidores seletivos da COX-2, nós temos, turma, de modo geral, os lesões gástricas, mas são poucas. Geralmente, essas lesões gástricas estão mais associadas quando já existe um problema pré-existente, tá? Nós temos aqui os eventos cardiovasculares e tromboembólicos, que pode levar, hipertensão arterial, insuficiência renal, edema periférico, urticária, reações alérgicas, cefaleia,
redução da reparação óssea, vasculite alérgica seguida de necrose difusa. Ou seja, tem vários problemas associados a esse inibidor seletivo da COX-2. Turma, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida?